paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bom? Eu sou a professora Simone e estou aqui para a gente estudar um pouquinho o livro de Oséias. Você já leu esse livro? Ou já estudou ele? Pega a sua Bíblia e vem cá comigo. Vamos estar lendo esse livro maravilhoso, estudando um pouquinho, né? Um resumão, porque realmente se a gente for estudar, vai ser extenso, né? Estudar ele bem detalhado vai ser bem extenso. Mas esse livro é maravilhoso. O livro de Oséias é maravilhoso, porque ele fala do amor redentor do nosso Deus para com o seu povo. E olha só, o conteúdo profético, a essência profética de Oséias é o amor de Deus. E é um livro do Antigo Testamento, mostrando esse amor redentor, essa graça divina no Antigo Testamento. Por isso é um livro tão importante para a gente estar estudando para as nossas vidas hoje, né? Conhecer um pouco mais do nosso Deus, né? E a sua maravilhosa graça, seu amor incomparável. Oséias quer dizer salvação, livramento. A atividade profética de Oséias foi por volta do ano 760 a.C. Oséias também é contemporâneo do profeta Isaías, do profeta Amós e do profeta Miqueias. Ele profetizou para o reino do norte, para Israel, embora tenha algumas admoestações para o reino do sul, para Judá, mas ele profetizou para Israel. E ele chamava Israel de Efraim. E por que Efraim? Porque houve uma época de Jeroboão, o rei Jeroboão, o qual trouxe muita idolatria para Israel. Ele era da tribo de Efraim. E é por isso que Oséias se refere a Israel como Efraim, fazendo menção disso, lembrando, né, o quão Jeroboão trouxe essa idolatria ali para Israel. E nesse período, nessa época, realmente havia uma grande idolatria em Israel, havia um declínio moral, espiritual ali. Esse era um período muito difícil, onde o povo era infiel à aliança que tinha feito com o seu Deus. E o Senhor estava muito triste com essa situação. A gente vai ver no livro de Oséias toda essa situação, né? Ou como o Deus tratou com tudo isso, né? E mostrando o amor de Deus, apesar dessa infidelidade. Oséias é um dos 12 profetas menores. Profetas menores não por causa do grau de importância, claro, porque eles são extremamente importantes. Tanto que a gente está estudando um deles hoje, né? Ele dá início a esses 12 profetas menores, mas é chamado dessa forma por causa do conteúdo literário de cada livro. O capítulo 1 do livro de Oséias, aqui no versículo 1, diz assim: Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: Vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Então Oséias casou-se com Gomer. Gomer era uma prostituta. O casamento de Oséias foi sobre ordem divina, né? A Gomer era uma mulher infiel e ele teve filhos, que aqui foram filhos de prostituição. Esses filhos tiveram os nomes que mostrava a insatisfação de Deus para com a infidelidade do seu povo. Nos versículos aí 4 e 5, mostra que o primeiro filho de Oséias se chamava Jezreel.
Jezreel simbolizava aqui o castigo de Deus por Israel. Nos versículos em seguinte, no 6 e o 7, mostra que ela teve a segunda filha, que chamava desfavorecida ou não amada. Mostrava então que Deus não queria mais, né, amar a Israel. E o terceiro filho, que está no versículo 8 e 9, chamava-se não meu povo, que queria dizer que Israel não era mais o povo do Senhor. Porém, no capítulo 1, versículo 10 e o versículo 11, diz assim: Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. E no capítulo 2, no versículo 1, diz: Chamai a vosso irmão meu povo, e a vossa irmã favor. Então a gente já vê aqui, apesar, né, dos nomes aqui dos filhos de Oséias, apesar de Deus mostrando para o povo o que eles estavam fazendo com ele mesmo, né? Ele falou para Oséias tomar uma mulher prostituta, casar-se com ela, uma mulher infiel, que era Gomer. Ele casou-se com ela, teve filhos com ela, Deus mostrando a insatisfação dele para com seu povo. Apesar de tudo isso, a gente vê já nesse primeiro capítulo que Deus queria restaurar esse povo. Novamente aqui Deus falando ao seu povo que ele queria restaurar, que ele queria trazer o seu povo de volta para si. Então a gente inicia o capítulo 2 já com a mudança dos nomes dos filhos de Oséias, né? Aqui fala, chamai o vosso irmão meu povo. Era aquele filho que chamava não meu povo. E a vossa irmã favor, era aquela filha que se chamava desfavorecida, né? Então Deus mostrando que ele queria restaurar o povo. Ele queria trazer o povo para junto de si, né? E aqui, no capítulo 2 de Oséias, que a gente começa a ver a mudança aqui dos nomes dos filhos de Oséias, a gente vê também a infidelidade do povo e a fidelidade para com Deus. Então Deus começa a falar que os filhos de Gomer ia repreender ela, ia chegar para ela e falar, né, para ela sair do meio da prostituição. Olha o versículo 2, diz assim: repreenderei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é a minha mulher, e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. Então aqui Deus falando que os filhos falariam para a mãe se afastar das suas prostituições, para quê? Para que ela não fosse envergonhada. Deus mostrando aqui para o povo de Israel, se afastem dessa infidelidade que vocês estão cometendo, dessas prostituições, se afastem, né, de toda a idolatria, vocês servindo a outros deuses, sendo infiel a mim. Deus mostrando aqui, através da vida de Oséias, do casamento dele, Deus mostrando, né, ao seu povo e falando para o povo a voltar, né, a voltar-se para Deus. E apesar de Gomer ser sustentada pelo seu marido, por Oséias, ela atribuía o sustento dela aos amantes dele, né? Então Deus, usando essa situação para mostrar ao povo que o povo, apesar de estar sendo sustentado pelo nosso Deus, o povo atribuía tudo isso aos seus ídolos, atribuía tudo isso aos seus balaíns, né? Aqueles que eles queriam servir, queriam oferecer ali
ao sacrifício e adoração aos Balaíns ao invés do Senhor, praticando então a idolatria. E apesar de tudo isso, novamente, olha, o versículo 23, vamos estar lendo, diz assim, capítulo 2, versículo 23, semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo direi, tu és meu povo, e ele dirá, tu és meu Deus. Então a gente vê novamente Deus falando, né? Eu quero chamar vocês de meu povo, voltem-se para mim, se arrependam, né? Larga as prostituições, larga a idolatria, né? Voltem-se para mim, se arrependam dos seus pecados. E a gente continuando aqui no capítulo 3, a gente vai ver a longanimidade de Deus, realmente a paciência de Deus, o amor de Deus, né? Olha o que diz no primeiro versículo: disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passa. Compre-a, compre-a, pois, para mim, por 15 peças de prata e um homer e meio de cevada. Então Deus manda ali o profeta trazer Gomer de volta, tirar ela da prostituição e trazer ela de volta para ele, né? Comprar ela de volta novamente. Aqui mostra o favor de Deus, a bondade de Deus para com o seu povo, né? A longanimidade do Senhor, o Senhor desejando novamente esse povo infiel. Deus, através da vida do profeta, né, do casamento dele, da vida dele, o profeta sabia exatamente do que ele estava profetizando. Ele sabia porque ele estava vivendo na pele aquilo. Ele compreendia, né, essa dimensão de Deus, esse amor de Deus pelo seu povo, porque o profeta, ele amava a tua esposa, ele amava, apesar dela ser infiel, ele amava muito a sua esposa, e ele foi, né, pegou ela de volta, trouxe ela de volta para si, apesar dela ter sido infiel. Então aqui a gente vê, né, esse amor de Deus para com o seu povo. E a gente vai continuar aqui no capítulo 4. Deus mostra a corrupção de Israel. Nos primeiros versículos, a gente vê aqui: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Olha só, por isso a terra está de luto. E todo que mora nela desfalece. Veja só, Deus mostrando aqui então a corrupção de Israel. E se você continuar lendo o capítulo 4, Deus vai mostrar aqui que os sacerdotes estavam praticamente sem rumo. Eles não estavam ensinando o povo a buscar a Deus. Os sacerdotes largaram a mão. Não estavam mais ensinando o povo, eles abandonaram a Deus, né? Eles também estavam praticando a idolatria e levando o povo à idolatria. Você vê a importância aqui, né, daqueles que estavam na frente, que tinham a responsabilidade de levar o povo à adoração a Deus, de levar o povo a voltar-se ao Senhor. Mas o sacerdote estava completamente sem juízo e o profeta denuncia isso em Israel. Denuncia a insensibilidade, a falta de juízo dos sacerdotes, porque eles largaram mão, eles não estavam mais trazendo ensino ao povo, né? Eles também estavam voltados à prostituição e à idolatria, e tudo isso era um caminho fácil para a destruição.
haveria um castigo, haveria uma destruição. E no capítulo 5, a gente vê então Oséias repreendendo aqui os sacerdotes e os príncipes. E Deus condena a idolatria, ele condena a soberba de Israel. Veja o capítulo 5 e o versículo 5. A soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Então aqui ele cita, né, Judá, apesar das profecias dele direcionada para o reino do norte, muitas vezes ele vai citar aqui algumas admoestações para Judá, e a gente vê que a soberba, né, a soberba, ó, o versículo 4 antes diz assim: o seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem o Senhor. Em seguida, eles falam que a soberba deles abertamente os acusa. Então, Deus mostrando que quando, né, nós somos orgulhosos, quando nós somos soberbos, a própria soberba, o próprio orgulho vai te acusar, né, das iniquidades. Se a gente ter uma vida de iniquidade, viver na prática do pecado, com soberba, não querer se arrepender, realmente a gente fica como Israel estava aqui, sem juízo, e abertamente sendo acusado, porque os próprios pecados mostram, né, quem você é. Então aqui Oséias ele repreende os sacerdotes, repreende os príncipes e mostra que o castigo viria. No capítulo 6, aqui no finalzinho do capítulo 5, no versículo 15 e o início do capítulo 6, vai mostrar uma conversão, uma suposta conversão de Israel, mas não foi uma conversão sincera. Veja aqui o capítulo 5, versículo 15, diz assim: quando Israel fica sabendo do castigo que Deus fala para eles por causa do pecado deles, então o versículo 15 do capítulo 5 diz assim: irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo. Então, o Senhor falando. Aí no capítulo 6, fala assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serúdia que rega a terra. Então o próprio Senhor falava que vocês, né, quando aqui no versículo 15, né? Quando o Senhor voltarei no meu lugar até que reconheçam culpados e buscam a minha face. Então, estando eles angustiados, buscarão a face do Senhor e falarão e dirão isso, né? Vinde, tornemos ao Senhor. Ele nos despedaçou, mas ele sarará. Ele fez a ferida, mas ele também vai ligar, né? Ele vai nos levantar novamente. Então, o Senhor mesmo falando que eles iam retornar e falar dessa forma. Porém, no versículo 4 do capítulo 6, Deus mesmo fala assim: que te farei, ó Efraim? E que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, é como o orvalho da madrugada que cedo passa. Então, o próprio Deus falando: vocês vão me buscar mesmo, mas vai ser uma conversão insincera. Não vai ser com sinceridade de todo o coração, né? Quando o calo apertar, vai buscar o Senhor, vai fazer aquela oração que nós achamos, uau, uma oração,
né? Nossa, agora sim eles se arrependeram, mas como ele diz assim, o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, ó, passa. É passageiro, é um amor passageiro, uma conversão passageira, não é com sinceridade de coração. Então, o capítulo 6, nossa, como Deus, ele mostra ao povo que até mesmo vocês vão me buscar de uma forma tão fingida, né? Vocês, porque o amor de vocês é muito passageiro. O amor do povo passava muito rápido. E aqui no capítulo 6, o Senhor continua falando. Olha aqui no versículo 6, ele fala assim: misericórdia quer e não sacrifício, e conhecimento de Deus mais do que holocaustos. E o versículo 7 fala: mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam injustiça, manchada de sangue. Então Deus aqui, né, mostrando os erros, os pecados deles. O quanto ele queria que essa conversão fosse verdadeira. Como ele queria que realmente Israel buscasse ele de todo o coração, que se arrependesse dos seus pecados, se arrependesse das coisas horríveis que eles estavam fazendo. O quanto ele queria que o povo, ele não estava desejando aqui sacrifício, ele queria misericórdia, ele queria conhecimento de Deus. Deus estava pedindo aqui obediência ao povo. Me obedeçam, me conheçam. Conheçam a minha misericórdia, conheçam o meu amor. Voltem-se para mim verdadeiramente, não com insinceridade no coração, não da boca para fora. Um arrependimento sincero e verdadeiro é o que Deus deseja de todos nós. Não um arrependimento de boca para fora, né? Fazendo aquela oração linda e maravilhosa, mas o coração não está voltado a Deus. O coração não tem obediência, não tem misericórdia. O coração não tem conhecimento de Deus. Deus deseja que nós o conhecemos verdadeiramente, na profundidade, na sua intimidade. Deus deseja ter comunhão com cada um de nós. Com cada um de nós. Então a gente vai aqui no capítulo 7, no capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 10, Deus mostra, né, a sua insatisfação, né, e o quanto Deus estava triste por causa do pecado de Israel. Deus mostra um Israel totalmente perdido nos teus pecados, traindo, fazendo falsos acordos, alianças né, com o inimigo, com outros povos, aqui em vez de adorar a Deus, ao invés de confiar totalmente no Senhor, confiava em carros, em cavalos, né, nas suas próprias, na sua própria força, ao invés de confiar no Senhor. Havia iniquidade entre os reis, entre os príncipes. Israel aqui estava totalmente perdido, fazendo acordo com outros povos, fazia orações fingidas. Então a gente vê nesses capítulos o anúncio do castigo para com este povo, o povo que se chamava povo de Deus, o povo que foi chamado para ser santo, para ser separado, o povo que foi chamado para ter intimidade com o Senhor, foi chamado para ter o momento com o Senhor, né? O momento que Deus falaria com o seu povo, o povo ouviria. Mas o povo abandonou a Deus aqui. Então a gente vê no capítulo 11, aqui pulando para o capítulo 11. Apesar da ingratidão de Israel para com Deus, porque Deus
apesar de tudo isso, um Deus que cuidava do seu povo, que amava o seu povo, que desejava o seu povo. Assim como Oséias desejava a tua esposa, amava a tua esposa, cuidava da tua esposa e a tua esposa sendo infiel, da mesma forma, Deus cuidando de Israel, Israel sendo infiel a ele. Israel dando as costas para o seu Deus. Israel sendo ingrato a tudo aquilo que Deus fazia por eles. E olha o capítulo 11, o que diz assim, aqui a palavra de Deus, versículo 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença, sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será seu rei, porque recusam converter-se. Olha só o que Deus diz nesse capítulo, que Israel se recusava a converter-se ao nosso Deus. E vejam que amor é esse, que amor é esse. Um amor que, quando Israel era menino, eu amei. Chamei do Egito, ou seja, libertei ele. Dei de comer, alimentei, amamentei. E quanto mais eu cuidava, mais eles se afastavam de mim. Mas eles não queriam saber de mim, mas eles queriam se sacrificar a Balaíns. Eles queriam ali queimar incenso a imagens de escultura. Todavia eu estava aqui ensinando a Efraim, eu tomei nos meus braços, eu os curava, mas eles não queriam saber de mim. Uau! Que amor é esse? Olha o versículo 8. Versículo 8. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admá, como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a uma se acendem. Deus falando aqui, versículo 9, não executarei o furor da minha ira. Não tornarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, não voltarei em ira. Uau! Vejam só você, que amor é esse de Deus, um amor totalmente incondicional. Um amor, sim, que traz repreensão, que traz castigo, mas principalmente que traz restauração, restituição. Um amor que atrai com essas cordas de amor atraindo. Deus desejando e atraindo o seu povo para si. Deus falando para Israel, eu quero cuidar de você, deixa eu cuidar de você. E declarando para esse povo, vocês andarão após mim. Vocês voltarão para mim. Olha o capítulo 12 de Oséias. Capítulo 12 de Oséias, versículo 6. Eu vou começar com o versículo 5. Diz assim: o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Converte-te ao teu Deus, guarda o amor e o juízo, e no teu Deus espera sempre.
Deus falando: confiem em mim, voltem-se para mim, arrependam-se, convertam-se a mim. Deus trazendo aqui um chamado de arrependimento para com o seu povo. Meus irmãos, nós estamos falando do Antigo Testamento, nós estamos no livro de Oséias, um profeta do Antigo Testamento, não estamos no Novo Testamento, mas do Antigo Testamento. E esse livro trazendo esse amor redentor, trazendo, meu Deus, a graça aqui, né? A gente vê a graça aqui, apesar do Antigo Testamento, a gente está vendo a graça divina de Deus, chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo: voltem-se, voltem-se, esperem em mim, confiem em mim, confiem em mim. O capítulo 13, ele vai falar do castigo por causa do orgulho do povo. Porque o povo, apesar de tudo isso, gente, estava muito orgulhoso. Não queria voltar. Não voltava. Eles se esqueceram de Deus. E por isso haveria castigo e morte. E no capítulo 14, esse livro termina com as promessas de Deus de perdão para com Israel. Aqui a gente vê, olha só, capítulo 14, versículo 1. Volta, ó Israel, para o Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados está caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz eles: perdoa toda iniquidade. Aceita o que é bom em vez de novilhos, o sacrifício dos nossos lábios. E Deus fala: a Síria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos e não mais diremos a obra das nossas mãos: tu és o nosso Deus. Por ti o órfão alcançará misericórdia. Curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Uau! Ele continua aqui: serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, de mim procede o fruto, de Deus procede o fruto. E aí a gente vê um apelo final aqui, no versículo 9, quando fala: quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Olha como termina esse livro. Eu fiz questão aqui de ler, junto com você, o capítulo 14 inteiro, porque termina dessa forma, com a promessa de redenção, promessa de perdão, termina com um chamado de arrependimento. Tem um apelo de Deus aqui. Deus disposto a salvar, a perdoar por causa do seu grande amor por este povo, um povo infiel, um povo que deu as costas para Deus, um povo ingrato. Um povo que queria servir outros deuses, que queria fazer acordo e aliança com outros povos, porque eles acreditavam que outros povos iam trazer salvação para eles. Um povo que queria resolver os seus próprios problemas do meu jeito. Eu quero fazer do meu jeito, da minha forma, porque do meu jeito é melhor do que consultar o meu Deus. Um povo totalmente infiel.
Um povo voltado à prostituição, porque cada vez quando, né, é infiel, adora outros deuses, é levado à idolatria, isso para Deus é prostituição. E apesar de tudo isso, a gente vê um Deus com esse amor redentor, incondicional, um Deus de braços abertos, querendo trazer esse povo infiel para junto de si. E aqui a promessa de perdão, aqui a promessa de redenção, aqui Deus fala: tendes convosco palavras verdadeiras, palavras de arrependimento, coração voltado para mim, convertam-se. Aleluia! Quanto a gente aprende com esse livro? Muitas coisas. Um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que liberta. Esse é o mesmo Deus hoje que fala para nós, né? Para nós termos fidelidade, a aliança que nós temos com Ele. Um Deus que fala para você: se você pecou, se arrependa e volte para mim. Eu sou poderoso para te curar, para te perdoar, para te restaurar, para te trazer de volta. Convertam-se, arrependam-se, arrependam-se e convertam-se ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Que livro tremendo, em nome de Jesus. Que você seja edificado com esse pequeno, né, esse pequeno estudo da palavra de Deus, do livro de Oséias, amém? Que você reflita nessa palavra e que o seu coração seja completamente voltado ao nosso Deus, que é poderoso para trazer salvação à sua vida, à sua casa, à sua família. É poderoso para te curar, te restaurar, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fica na paz.